J mais ABC. Oferecimento Coop, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Corpos da família encontrada morta em Santo André foram velados e enterrados na tarde de ontem. Sistema que bloqueia ligações indesejadas de telemarketing entram em operação. Perseguição policial termina com morte de mulher que voltava da igreja em Santo André. Prefeitura diz que edifício de Tiene, em São Caetano do Sul, será demolido. Prefeitos do Grande ABC vão pleitear instalação de centro de ferramentaria. Terça-feira, 16 de julho de 2019, Inverno Brasileiro. Assista agora a primeira edição do J mais ABC. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à primeira edição do J mais ABC de hoje. Começamos o editorial falando sobre o caso da família que foi morta em um apartamento aqui na cidade de Santo André. Foram enterrados ontem, em Mauá, as 4 pessoas da mesma família que morreram com suspeita de vazamento de gás em seu apartamento. Uma medição feita no local apontou uma alta concentração de monóxido de carbono. Confira agora todos os detalhes com imagens de André Lennon na reportagem inicial aqui na tela do Vinícius Pazini. A família foi enterrada no final da tarde no cemitério Parque Vale dos Pinhais, em Mauá. Os corpos foram encontrados quase 30 horas depois das mortes. A suspeita é que o casal, o filho de 3 anos e a filha de 14, sofreram asfixia por ingestão de monóxido de carbono. A mulher, Kátia Sasaki, foi encontrada no banheiro com o chuveiro ligado. O apartamento estava vazio e com as janelas fechadas, inclusive as da área de serviço, onde fica o aquecedor. Policiais e peritos perceberam que no imóvel não havia uma chaminé próxima ao equipamento. Durante a perícia, foi detectado um alto índice de monóxido de carbono, que é tóxico e não tem cheiro. Por isso, quem usa esse tipo de sistema em casa deve ficar atento. Essa tragédia de lição para todos que possuem aquecedor a gás, que se preocupem muito com a exaustão do equipamento, com a manutenção e sempre deixar as janelas abertas. Agora, o que assusta, né, minha gente, é a quantidade de casos que estão acontecendo aí nos últimos tempos. Não sei, vocês devem lembrar, uma família brasileira morreu lá no Chile em maio. Pai e filha foram achados sem vida em Campos do Jordão. E agora 4 mortos em um apartamento aqui em Santo André. Esse caso aconteceu no domingo. Em comum, os 3 casos têm como causa confirmada ou sob investigação a intoxicação proveniente de aquecedor de gás. Aí fica aquela pergunta no ar, como se prevenir desse risco? Como disse o nobre delegado, primeiro, ficar muito atento à manutenção desses equipamentos, fazer as medições. Claro, deixar sempre uma frestinha de janela para que esse gás possa ir embora. Então, se você tem esse sistema na sua casa, preste muita atenção, principalmente porque você tem família e, claro, tem a sua vida lá dentro também. Então, fique muito atento a esse detalhe, principalmente agora no inverno, em que as pessoas usam demais o aquecedor. Ainda falando sobre a região, a partir de hoje, os brasileiros vão poder bloquear chamadas telefônicas indesejadas, aquelas coisas que irritam a gente, né? Com ofertas de operadoras de serviços de comunicações, dentre outros caras que ficam ligando e atormentando a vida da gente, né? Então confiram todos os detalhes agora na reportagem aqui, que o Leandro vai soltar para vocês. A reportagem é da Fernanda Fernandes. Solta, Leandro! Agora os brasileiros podem bloquear chamadas telefônicas indesejadas com ofertas das operadoras de serviço de telecomunicações. Se tem uma coisa que é unanimidade, é a tal chamada indesejada. O mercado estima que pelo menos 1/3 das ligações indesejadas é de ofertas de serviço de telecomunicações que só podem ser prestadas por empresas reguladas pela Anatel. Não há nada que proíba a oferta de serviços. Como nunca foi regulamentado, correu solto e virou um abuso. Até que a Anatel chamou as operadoras para botarem um limite e ficou acertado que
A partir desta terça-feira, os consumidores poderão pedir o bloqueio de ligações de oferta de produtos e serviços de 8 operadoras de telecomunicação. A pessoa terá que preencher um cadastro com o nome completo, CPF e e-mail no site nãomeperturbe.com.br e pedir o bloqueio de ligações de uma ou todas as operadoras que incomodam. Cada pessoa pode bloquear ligações para quantas linhas telefônicas quiser. As operadoras terão até 30 dias para suspender as ligações. Agora, para o senhor e a senhora aí de casa terem uma ideia do tamanho desse problema, o PROCON, nos últimos 10 anos, aplicou em multas mais de 250 milhões de reais. Em caixa hoje, o PROCON tem cerca de 196 milhões. Esse dinheiro é usado para melhoria nos atendimentos e nos serviços do PROCON, principalmente nessa fiscalização. Agora, neste caso, as operadoras serão monitoradas. As que não respeitarem o bloqueio estarão sujeitas à multa que poderão chegar a 50 milhões de reais. Então está explicado por que o PROCON hoje tem quase 200 milhões de reais em caixa. Mas mesmo assim, esses chatos, mesmo pagando multa, não deixam de atormentar a gente, né? O caso do Ditiene em São Caetano do Sul parece estar chegando ao fim. No último dia 8 de junho, houve aí um desabamento que poderia ter sido pior, né? Então agora eles resolveram tomar uma atitude. Confira todos os detalhes na reportagem agora aqui do Matias Gaudi. Roda. A Prefeitura de São Caetano anunciou na tarde desta segunda que o edifício de Ditiene não tem mais condições de ser habitado. No último dia 8 de junho, o desabamento de uma laje assustou moradores que tiveram que deixar o local às pressas. O prédio, que fica no bairro Fundação, continua interditado pela Defesa Civil. A administração se baseou em laudo pericial do Instituto de Criminalística e uma das providências será demolir o prédio e interditar imediatamente os imóveis vizinhos. A administração informou ainda que vai entrar com ação judicial para que os proprietários façam a demolição do edifício. Também informa que vai entrar na justiça para desapropriar o imóvel. No prédio, viviam 102 famílias que ocuparam o imóvel há vários anos. Com o acidente, algumas famílias foram para a casa de parentes e outros foram abrigados no clube do bairro, que foi disponibilizado pela Prefeitura. A Prefeitura de São Caetano está correta nessa atitude, porque ainda bem que ela vai tomar essa atitude de demolir o prédio antes que uma nova tragédia aconteça, que depois não adianta ficar lamentando e falar sobre uma tragédia. Tem que tomar uma atitude, tá certo. Tem que demolir o prédio se ele não tem condições mais de ficar em pé. Muito bem, agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta você vai conferir os seguintes assuntos em destaque. Olha só, perseguição policial termina com morte de mulher que voltava de igreja na cidade de Santo André. Nós voltaremos em instantes com muito mais notícias para você. Então não sai daí que a gente volta já já. Muito bem, voltamos com o J mais ABC primeira edição de hoje, ao vivo para todo o ABC. E olha só, agora um fato triste que aconteceu aqui na cidade de Santo André nessa madrugada. Em uma perseguição policial, um carro capotou e matou uma idosa que estava voltando de uma igreja. Confira então todos os detalhes agora aqui, ó, na reportagem do Vinícius Pazini. Solta, Leandro. Uma perseguição policial na noite de ontem em Santo André terminou com a morte de uma senhora que voltava da igreja pela Avenida dos Cipestres, no Jardim Irene. De acordo com as primeiras informações, 2 homens teriam arrombado o Jeep Compass e começaram a ser perseguidos por viaturas, a princípio na Avenida Adriático. Os criminosos seguiram em alta velocidade na Avenida dos Cipestres, onde atropelou uma mulher e o carro capotou. Segundo informações da Polícia Militar, um dos criminosos teria morrido no local. O que a gente pode falar sobre esse caso é que foi realmente uma fatalidade. Infelizmente, ela estava na hora e no lugar errado. Olha só agora uma notícia importante. Nas últimas 3 semanas, o Ministério da Saúde rompeu contratos firmados com laboratórios de produção de remédios que eram distribuídos gratuitamente para a população. São 19 medicamentos no total. Eles deixarão de ser entregues pelo Sistema Único de Saúde. Mais de 30 milhões de pacientes dependem desses tratamentos. Esses laboratórios são públicos e federais. Entre eles estão os seguintes. Presta atenção, se você usa esse remédio,
Veja se ele está na lista aí para você. É o Biomanguinhos, Butantan, Bahia Pharma, Tecpar, Farmaguinhos e FURP. Eles fabricam os remédios como parte de uma parceria com o Ministério e fornecem os fármacos a preços 30% menores do que os do mercado. Associações que representam os laboratórios públicos falam em perda anual de ao menos R$ 1 bilhão para o setor e, claro, risco de desabastecimento. E dando continuidade ao editorial de hoje, vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta terça-feira. Agora é hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. A Secretaria de Saúde de Santo André, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta segunda-feira diversas ações voltadas para a causa animal em Paranapiacaba. A campanha do Agasalho 2019 da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo arrecadou mais de 800 peças em apenas um mês e elas foram doadas para o Fundo Social de Solidariedade. A caixa de coleta continua na entrada da instituição até o dia 30, então colabore. Com o objetivo de aumentar a oferta e acesso a medicamentos psicotrópicos, a Prefeitura de Santo André ampliou os pontos de dispensão desses remédios e recebeu o reforço da Policlínica Parque Novo Oratório, nesta segunda-feira. Foi quando aconteceu tudo isso. Com o objetivo de ampliar as abordagens e convencimento de moradores em situação de rua a irem para albergues, o programa Cobertor que Salva de São Bernardo intensificou as atividades desde o início do inverno. E para encerrar, o Fundo Social de Ribeirão Pires dá sequência à campanha do Agasalho 2019 com o tema Nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo. Para reforçar ainda mais a ação, o município recebeu o apoio de Fernando e Sorocaba para intensificar as ações. Muito bem, esse foi então o nosso giro de notícias desta terça-feira. Você pode acompanhar mais informações lá no Facebook da TV Mais, que é fácil, viu? E simples, ele é TV Mais ABC. Agora, você tem uma outra ferramenta onde você pode ter muito mais informação. Eu estou falando aqui do portal N7, n7.abc.br. Aqui tem um resumo completo de todas as notícias do Brasil e do mundo e principalmente aqui da região do ABC. Todos os temas para você. Notícias das 7 cidades. n7.abc.br. Aqui você encontra a notícia que você quer saber e principalmente, claro, a notícia que você precisa saber. Então, acesse n7.abc.br. Muito bem, está encerrado assim o segundo bloco do J Mais ABC, primeira edição. Na volta, você confere os seguintes assuntos. Prefeitos do Grande ABC vão pleitear a instalação do Centro de Ferramentaria e outras notícias em destaque aqui do Grande ABC. O J Mais primeira edição volta em instantes ao vivo com as notícias finais de hoje. Então não saia daí, até já! Muito bem, estamos de volta terça-feira, ao vivo, aqui no primeira edição do J Mais ABC. E agora vamos saber como vai ficar a previsão do tempo para toda a região. Olha só, a passagem de uma frente fria mudará o tempo. Aliás, já mudou aqui no Grande ABC, né? A terça-feira começou com céu nublado e choveu em alguns pontos. E o frio chegou para valer, né? Nesta quarta-feira, as condições tendem a melhorar quando a nebulosidade iniciará seu processo de redução e só há pequenas chances de chuva durante a madrugada. Portanto, vamos à nossa previsão do tempo de hoje aqui na região. Roda aí! Nesta quarta, Santo André, São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra terão 16 graus de máxima e 10 de mínima. São Caetano e Diadema podem chegar aos 11 de mínima, com 16 de máxima, enquanto Ribeirão Pires e São Paulo
tem 17 graus de máxima, com 10 de mínima. Tá vendo só? Vem comigo aqui, Kaique, que eu quero aproveitar esse papo aí do frio, porque a gente sempre fica preocupado, né? Já que acabamos de falar aí da previsão do tempo, vamos ver um recado muito importante. Vocês sabem que agora a gente está no inverno verdadeiramente, né? Tem dia que nem parece, mas nós estamos no inverno, como hoje, por exemplo, o frio chegou com garoa, né? E a temperatura começa a cair muito nessa época do ano. E várias campanhas estão sendo feitas aqui na cidade, né? A gente viu há pouco aí a CISA fazendo uma campanha, outras prefeituras também estão fazendo, porque está todo mundo preocupado com as pessoas que infelizmente não têm um cobertor ou não têm um agasalho para enfrentar esse frio. Agora, olha que ação maravilhosa a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todos os anos, e ela está fazendo novamente esse ano. Estou falando da campanha do agasalho 2019, dentre outras que ela está fazendo, hein? Essa nobre ação não poderia ser diferente neste ano, né? E nós, claro, preparamos um recado bem especial para você que quer participar. Então, preste atenção aqui no que a Michele tem para você. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sambernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Obrigado, viu, Michele? Então, está dado o recado. E se você quiser participar desta ação tão importante para a nossa cidade, você já sabe agora como fazer, né? Lembrando que nós vamos doar coisas em bom estado, né? Vamos pensar aí que essas pessoas vão usar essas roupas e, claro, elas precisam de uma roupa elegante para ficar bonito aí. Vamos ajudar essas pessoas, tá? Então colabore, você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então participe desta ação também. Antes de encerrar o J Mais ABC primeira edição de hoje, um assunto importante. O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC afirmou que os 7 prefeitos devem pleitear lá no escritório de Brasília a instalação do centro de ferramentaria. Isso tudo vai ser feito lá em Brasília. Confira então na reportagem final, aqui na tela, da Fernanda Fernandes. Após a primeira reunião entre o consórcio, as prefeituras e outras instituições que apoiam o projeto, a intenção é que um documento seja preparado no final desta semana e protocolado no Ministério da Economia. Santo André já tinha oferecido um terreno para sediar o espaço. E agora, São Bernardo também ofereceu um espaço para o projeto localizado no bairro Demarque. O projeto criará 300 empregos diretos. De acordo com o secretário executivo do consórcio, Edgar Brandão, a previsão da entrega do documento é para agosto. Orlando Morando, o único prefeito que participou do encontro, afirma que, pela característica da região, a estrutura da cadeia é exigência. Desculpe, aqui. Isso é muito importante para a região pelo seguinte: ontem nós demos uma nota que a Ford vai parar com a fabricação de um dos modelos dos seus carros e deve gerar aí 750 demissões. Por outro lado, hoje a gente já tem uma boa notícia de um processo que vai começar para tentar gerar pelo menos 300 postos de trabalho. É isso que os prefeitos realmente têm que fazer. E é uma atitude louvável. Parabéns aí, então, a toda a região do ABC em mais uma iniciativa para ajudar a população. Muito bem. A primeira edição do J Mais ABC desta terça-feira, 15 de julho de 2019, dia do comerciante, hein? Fica por aqui. Confira logo mais às 6 horas da tarde a segunda edição do J Mais ABC, com muito mais notícias da região e com uma entrevista especial com o Dr. Antônio Carlos Gogoni, direto do seu escritório, onde a jornalista Mariana Fante vai tratar com ele sobre este caso que está abalando o Brasil, especialmente aqui a região do ABC, da morte daquela família que inalou o gás. Então ele vai falar sobre as consequências jurídicas
sobre as empresas e os prédios e condomínios e principalmente para os responsáveis dessa situação. Então é imperdível, logo mais, o J+, segunda edição com essa entrevista. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias lá no nosso portal, n7.abc.br. Olha só, eu fico por aqui, viu? Uma boa tarde a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso próximo encontro, então, é às 6 horas da tarde com o J+, segunda edição. Continue com a nossa programação. Tchau, pessoal, obrigado, boa tarde, fiquem todos com Deus. Tchau!